Olá pessoal, meu nome é Roberto Suchster, sou engenheiro civil, diretor da W House Engenharia. A convite das BRS, nós vamos apresentar 5 vídeos sobre a norma de desempenho, NBR 15575. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o que é desempenho, os principais conceitos da norma e as responsabilidades do arquiteto no atendimento aos requisitos da mesma. Desempenho é o comportamento de um produto em utilização. Um dos primeiros históricos de desempenho que nós temos na construção civil ocorreu pós-Segunda Guerra Mundial, quando as cidades estavam totalmente destruídas na Europa e havia uma necessidade emergencial de se reconstruir as cidades. Com isso, precisava-se fomentar rapidamente a inovação tecnológica. Para tanto, surgem as primeiras normas de desempenho que traziam os requisitos mínimos para as novas soluções inovadoras que entravam no mercado. Muitos anos depois, em 1984, foi criada a norma ISO 6241, Performance Standards in Building, que definiu uma lista mestra de requisitos funcionais dos usuários de imóveis. O objetivo dessa norma foi de auxiliar os países na elaboração da norma de desempenho. A lógica de desempenho dessa norma é a mesma adotada na norma brasileira atual, com os requisitos enquadrados no nível qualitativo, os critérios em termos quantitativos e os métodos de avaliação para a verificação do atendimento ou não do critério. No Brasil, apesar da maioria das pessoas ter começado a falar de desempenho há pouco tempo, já se tem trabalhado na elaboração da norma de desempenho desde 1981. Neste ano, o BNH, Banco Nacional de Habitação, que tem um papel similar ao que a Caixa Econômica Federal faz hoje em relação à habitação intersocial, necessitava de critérios técnicos para avaliar as propostas dos empreendimentos que recebia. Para tanto, contratou o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, para pesquisar a elaboração de critérios voltados à avaliação de sistemas construtivos inovadores. Esse foi um dos primeiros trabalhos produzidos no Brasil baseado no conceito de desempenho. Infelizmente, o BNH foi extinto em 1986 e o trabalho foi paralisado. Em 1997, 11 anos após, a Caixa Econômica Federal contratou o IPT para revisar o trabalho feito anteriormente. E em 2000, a Caixa, com o apoio do FINEP, financiou o projeto de pesquisa Normas Técnicas para Avaliação de Sistemas Construtivos Inovadores para Habitação. A partir dessas premissas desses trabalhos realizados junto ao IPT, foi criada uma comissão de estudos e um grupo de trabalho com o objetivo de coordenar a discussão sobre o assunto no meio técnico, buscando consenso para a transformação do produto final em norma brasileira no âmbito da BNT. Quem é que participou da elaboração da norma? Então, participaram da elaboração da norma vários setores da construção civil, entre eles os sindicatos e associações da construção civil, institutos de pesquisa, universidades, sindicatos de fabricantes de materiais, entre outros. A norma foi publicada e ela é válida a partir de 19 de julho de 2013, para projetos de edificações residenciais e só residenciais, protocolados nas prefeituras municipais a partir dessa data, 19 de julho de 2013. A norma é dividida em 6 partes. Parte 1, requisitos gerais. Parte 2, requisitos para os sistemas estruturais. Parte 3, requisitos para os sistemas de pisos internos. Parte 4, requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas. Parte 5, requisitos para os sistemas de coberturas. E última parte, a parte 6, requisitos para os sistemas hidrossanitários. Nas 6 partes são especificados os requisitos dos usuários dos imóveis. Os mesmos são divididos em 3 requisitos principais: segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Dentro do requisito dos usuários relativos à segurança, são expressos pelos seguintes fatores: segurança estrutural, segurança contra fogo e segurança no uso e na operação. Os requisitos do usuário relativos à habitabilidade são expressos pelos seguintes fatores: estanqueidade, desempenho térmico, lumínico e acústico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade e conforto tátil e antropodinâmico. Já os requisitos do usuário relativos à sustentabilidade são expressos pelos fatores de durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental. De que forma a norma foi elaborada? Ela tem a seguinte estrutura, né? Os requisitos de desempenho definem em termos qualitativos as condições que devem ser atendidas pela edificação. Depois, os critérios de desempenho traduzem em parâmetros quantitativos os requisitos. E, por final, os métodos de avaliação vão fazer a verificação do atendimento ou não dos critérios de desempenho. O que são os métodos de avaliação? São ensaios laboratoriais, provas de cargas, cálculos e a própria análise de projeto. Em função da necessidade básica de segurança, saúde, higiene e de economia, são estabelecidos para os diferentes sistemas requisitos mínimos de desempenho.
que devem ser considerados e atendidos. Esses são obrigatórios. A norma também traz indicação de valores relativos a níveis intermediários e superior. Esses não são obrigatórios. Um exemplo interessante é qual o desempenho de modificação Minha Casa Minha Vida, habitação de interesse social. Né? Qual a exigência? O requisito é mínimo, né? Tem que atender o mínimo da norma. Se a gente falar de um apartamento de alto padrão, um AAA, um apartamento por andar, será que será a mesma exigência? A norma trata da mesma exigência, obrigatório é atender o mínimo. Mas o que se imagina é que os usuários, os compradores dos imóveis, vão começar a exigir mais. Vão entender que para buscar uma qualidade dentro do seu imóvel, uma diferenciação, ele não vai aceitar um apartamento num padrão alto com desempenho apenas mínimo. Então, isso é uma tendência também de mercado. A norma traz um conceito novo muito importante, que é a vida útil de projeto, a VUP. Ela é o período estimado de tempo para qual um sistema é projetado, a fim de atender os requisitos de desempenho estabelecidos e o atendimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção. Esses especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção do imóvel. A VUP não pode ser confundida com prazo de garantia, né? Por exemplo, a VUP de um sistema de vedação vertical externa, paredes externas, que a norma fala em mínimo de 40 anos, isso não significa que por 40 anos o sistema vai permanecer funcionando com o mesmo desempenho sem nenhuma interferência externa. Ao contrário, para que o mesmo possa atender a vida útil estimada de 40 anos, serão precisos realizar as manutenções previstas no manual de uso, operação e manutenção. Essas informações deverão vir da onde? Do projeto, dos memoriais descritivos e de fornecedores. Isso vai demandar também uma mudança cultural de todo o setor, incluindo o usuário, que vai ter que entender que a manutenção faz parte da sua responsabilidade. Em relação aos prazos de garantia, a norma traz uma tabela com recomendações de prazo de garantia para sistemas, elementos, componentes e instalações. Como não existe no mercado outras normas e leis sobre prazo de garantia, se entende que essa tabela da norma passa a ser uma referência no mercado, incluindo a questão jurídica. Quanto à obrigação ou não de atender a norma, né? O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais, ou, se não existirem, pela ABNT, deixando clara a obrigação do atendimento à norma de desempenho. Os principais objetivos da norma quais são e quais foram na sua elaboração? A criação de uma referência para a avaliação de unidades habitacionais aparentemente similares, e esse talvez seja um ponto mais importante, né, de poder se comparar edificações diferentes, apartamentos diferentes, de maneira a gente vai conseguir regulamentar essa diferenciação entre apartamentos, qual o desempenho mínimo, qual o desempenho intermediário ou superior de cada imóvel, e criar uma referência, né, inclusive fazendo com que a régua do setor possa ser elevada. Segundo, estímulo à inovação. Outro ponto muito importante, quando a gente viu o histórico da norma, a gente viu como é importante a criação de uma norma para estimular a inovação. Então, novos sistemas, novos fornecedores que entram no mercado e que possam entrar no mercado, pensando em maior produtividade, menor custo, podem adentrar o mercado desde que atendam os requisitos mínimos da norma. Garantir a segurança e a satisfação aos clientes. A norma não foi feita para a incorporadora, para os projetistas, mas para o usuário final. Então, ela foi pensada nisso. E por isso que ela estabelece requisitos mínimos aos usuários. Tem que se entender que os requisitos mínimos da norma ainda são bem aquém do que é utilizado no resto do mundo. E por isso é uma tendência de se poder aumentar e melhorar esses requisitos. E por último, e talvez não menos importante, equilibrar melhor a relação de consumo entre incorporador e cliente, incorporador e fornecedor, a incorporadora e o projetista. Isso vai ser muito importante e, além disso, a norma estabelece as responsabilidades entre todos esses intervenientes e nas suas relações. Vamos finalizar esse vídeo falando um pouco sobre a responsabilidade do projetista, né, dos projetistas, como é que a norma considera isso. Então, primeiro, estabelecer a vida útil, a VUP de cada sistema. Isso ele vai ser feito junto com o incorporador, é um trabalho que ainda é feito a 4 mãos. Especificar materiais, produtos e processos que atendam ao desempenho mínimo estabelecido pela norma, né, na especificação, no desenvolvimento do produto, desenvolvimento do projeto, a especificação dos sistemas utilizados tem que atender os requisitos mínimos de norma. E ele vai ter que também ter uma outra mudança, que a gente já falou há pouco, na relação com os fornecedores. Então, quando o fabricante não publicar o desempenho do seu produto, vai caber ao projetista solicitar essa informação e ir atrás para poder também se qualificar e qualificar o seu projeto como um todo. Aqui nós temos uma mudança de relação também
entre projetista e fornecedores de sistemas e materiais.